Legal? Então, tu vai sair daqui com ferramentas para convencer a tua mente a fazer o que é preciso. Sabe que tu estava enrolando? Sabe? Sabe aqueles dias que vão passando, tu enrola e a tua mente fica te dando sugestões para tu fazer outras coisas e tu acaba se perdendo e não faz o que realmente precisa. Tu vai sair daqui hoje com ferramentas para resolver isso eu garanto. E tu vai também ter ferramentas para aumentar o teu poder de comunicação e influência, para influenciar mais, para saber vender mais ideias. A gente estava hoje no grupo, não sei se todo mundo que está aqui estava no grupo do WhatsApp, mas estavam rolando umas mentorias ali, e surgiu muito assunto tipo, como que eu convenço o fulano a fazer isso? Como que eu convenço o ciclano? Então, hoje tu vai sair daqui também com ferramentas para convencer, para influenciar. Então, essa é a minha promessa. Tu vai aprender ferramentas para convencer a tua mente a fazer o que é preciso e também vai aprender ferramentas para influenciar no geral. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte, né? Te contar, porque provavelmente tem gente aqui que não me conhece, me conheceu só dessa história. Eu vou contar brevemente, eu não vou contar a jornada do herói, nem nada disso, para não encher teu saco, porque eu não quero encher o saco de ninguém. Mas, enfim, eu fiquei mais de 15 anos trabalhando equipes comerciais, varejo, trabalhava varejo direto, chão de loja, gerente, supervisor de empresa, fui vendedor, fui comprador, fui caixa, fui tudo que tu imaginar no varejo. 15 anos aí treinando equipes e tal. Depois eu fui me apaixonando pelo mundo dos treinamentos, participei de uma empresa, de uma multinacional aí de treinamentos e sempre curioso para saber como funciona a mente, como é que as pessoas tomam decisões, como tirar o melhor do fulano ou do ciclano e até mesmo o melhor de mim. E aí eu fui descobrir várias ferramentas, comecei a estudar programação neurolinguística, né? Eu sou trainer em programação neurolinguística, estudei hipnose, estudei magnetismo, estudei tudo que tu imaginar que tem a ver com mudança comportamental, assim. Então eu fiz uma imersão bem forte, assim, em vários cursos dessas áreas. E aí eu comecei a dar os meus cursos, eu abandonei o varejo em 2013 e montei o meu primeiro curso, era um curso de vendas e persuasão com linguagem hipnótica, era o nome do curso, né? Porque eu passava algumas ideias de hipnose ericksoniana na conversa para convencer pessoas, os negócios, enfim. E eu percebi algo interessante que acontecia comigo e que depois eu percebi que acontecia com os meus alunos também. Às vezes ia num treinamento, eu tô com água aqui, né, pessoal? Beba água, beba água. Às vezes eu ia numa palestra, num treinamento, o conteúdo era bem legal, porém, passava uma semana, passava um pouquinho mais de uma semana, voltava tudo como era antes e eu não conseguia ter constância naquilo. Não sei se já aconteceu contigo, se já aconteceu, escreve aí se já aconteceu contigo, mas acontecia comigo. E, às vezes tinham conteúdos muito legais nas palestras, nos treinamentos que eu ia, só que eu não conseguia ter constância, passava um tempo e voltava tudo como era antes. E eu comecei a perceber que os meus alunos também tinham esse mesmo perfil, que saíam do curso muito felizes, e eu fazia pesquisa de satisfação, e a satisfação era sempre acima de 95%, 96% com o curso. Mas quando eu comecei a fazer pesquisa mais longa, e ver como é que estava a pessoa depois de um mês, 2 meses, também é a mesma coisa, não conseguiam ter constância no próprio conteúdo que eu dava. E eu pensei, cara, isso não é só eu. As pessoas também têm esse comportamento. Foi aí que me surgiu a ideia, foi um insight, eu não lembro se foi um sonho, de onde que surgiu, mas me surgiu a palavra persuasão interna, porque eu já dava aula de persuasão, só que o que adianta tu aprender a convencer, a influenciar pessoas no mundo dos negócios, grande Dom Genaro, baita profissional, o que adianta tu convencer pessoas, influenciar pessoas para negócios, se tu não consegue convencer a ti mesmo, quando tu tem que tomar uma decisão, quando tu precisa fazer o que precisa ser feito, quando tu precisa agir, quando tu precisa ter constância, quando tu precisa ter disciplina. Não adianta nada aprender a influenciar o outro se não influencia a ti mesmo. E foi daí que surgiu a ideia da persuasão interna, que eu criei, cá entre nós, eu vou contar um segredo para vocês. Eu criei a persuasão interna por causa da minha procrastinação.
Pessoal, o que eu vou contar agora pode ser que faça tu sair da aula, mas eu sou um procrastinador. Uhum. Eu sou um procrastinador. Qual é a diferença? A diferença é que hoje eu já não procrastino tanto como antes, mas todos nós somos procrastinadores, todos nós enrolamos, todos nós somos enganados por aquele diálogo interno que vem e diz: fica de boa, fica tranquilo, vai fazer o teu churrasquinho, tomar tua cervejinha, botar as pernas pro ar porque tu merece. Todos nós. Ó, a Raíssa diz que está fazendo um curso atrás do outro para não desanimar. Só que às vezes também é uma fria, né? Porque tu entra no modo multitarefas. Mas beleza, vamos nessa. Vamos nessa, então. E aí, eu fui a fundo entender como funcionam os processos de decisões das pessoas. E aí eu comecei a estudar mais neuromarketing, neurociência, como funciona o cérebro, enfim. Eu fui juntando tudo isso na persuasão interna. Grande Alex Fernando da Silva. Esse cara, se tu não conhece, tem que conhecer esse cara. Esse cara tem o Instituto Action Mind, é um baita profissional de treinamentos, que eu tenho a honra aí de ser parceiro em alguns negócios. Muito bem-vindo, meu querido, muito bem-vindo. Então, vamos lá. E aí eu criei a persuasão interna. Habilidade de convencer a tua própria mente, baseada em tudo isso junto e misturado. Então, Félix, a persuasão interna é PNL? Não, mas tem. A persuasão interna é neurociência? Não, mas tem. A persuasão interna é persuasão? Não, mas tem. Então, é uma mistura de um monte de coisas que eu fui ligando os pontos e testando até ver o que funciona e o que não funciona. E os resultados têm sido fantásticos. Eu tenho cliente meu, não sei se está online aqui, mas eu tenho cliente que em 6 meses, além de emagrecer 15 quilos, uniu a família, conseguiu juntar uma grana violenta e antes não conseguia juntar, enxugou a empresa e triplicou o faturamento. Então funciona, me desculpa. Funciona. Tem modelos que comprovam que funciona. Funciona. Esse método, da maneira que eu reuni essas informações, se tu aplicar, funciona. E ponto. Se tu aplicar, funciona. E eu tô te prometendo que hoje tu vai sair daqui com ferramenta que funciona. Agora tu já entendeu um pouquinho a minha trajetória, eu quero que tu imagine, tá? Imagina como seria a tua vida se tu conseguisse todos os dias cumprir tudo aquilo que tu tem que fazer, tudo aquilo que tu se comprometeu, tudo aquilo que está alinhado com as tuas metas futuras. Eu não sei se a tua meta futura é viajar para algum lugar e se mudar para um outro estado ou para um outro país. Eu não sei se a tua meta futura é ter mais grana. Eu não sei se a tua meta futura é ter mais liberdade geográfica ou financeira. Eu não sei se a tua meta de vida é ter mais tempo para ficar com a tua família. Não importa. Mas imagina se tu conseguisse ter essa capacidade de fazer o que é preciso, sempre que é necessário. Imagina como seria a tua vida. Tu consegue criar essa imagem de como seria essa vida? Agora vamos ampliar um pouquinho mais. Imagina que além de tu conseguir fazer tudo aquilo que é preciso na hora que tem que ser feito, se além disso tudo, tu conseguisse influenciar as pessoas, tu conseguisse ter uma comunicação tão clara e tão assertiva que em qualquer lugar que tu chegue, se tu quiser, tu vai ser o centro das atenções, tu vai ser a pessoa que os outros vão ter como referência, tu vai conseguir vender uma ideia, um produto ou um serviço que for com uma clareza enorme. E eu quero que tu imagine, que tu crie esse quadro agora dessa pessoa que convence a si mesmo a fazer o que é preciso e faz. Só vai dando os risquinhos ali, check, 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 tudo aquilo que precisa ser feito, e além de tudo, uma pessoa carismática, com uma habilidade social muito grande, um poder de comunicação violento. Consegue imaginar o que tu faria com um poder como esse? Escreve aí no chat o que tu faria e se é importante para ti ter esse tipo de habilidade, que é o que eu vou passar aqui hoje. É o que eu vou passar aqui. A Raquel disse que quer.
diz que nunca fez nenhum curso. Ó, Calles também diz que quer. Vamos nessa, pessoal, vamos nessa. É isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então, tem alguns mitos, primeiro, que eu quero né, trazer aqui, que a gente trabalha um pouquinho. Assim. Tem alguns mitos com relação à produtividade, à persuasão, a tudo isso, que são mitos universais, que entram em todos esses assuntos. Primeiro é a síndrome da Gabriela. Quem é que conhece aí a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, nananana, você sempre assim, Gabriela. Ou seja, a minha vida é para ser assim mesmo, porque todos os meus familiares foram assim, e tá bom como tá. Essa é a síndrome da Gabriela, né? É a pessoa que se contenta com o pouco que tem, vendendo a ideia para a mente dela de que tá bom. É aquela pessoa que se baseia no pior. Aquela pessoa que fica, mas tem tanta gente pior, né? Tem tanta gente aí que né, não tem nem onde dormir, onde. Legal, não existe mesmo. A gente tem que olhar a desigualdade e tal, mas tu não pode te basear no pior para fazer os teus resultados, para as tuas ações, fora a síndrome da Gabriela. Isso aí, Gustavo, fora a síndrome da Gabriela. Vamos fazer uma hashtag fora a síndrome da Gabriela. Esse é o primeiro mito, então, que como tá bom, não precisa melhorar. Né? Segundo mito, não é para ti. Não, não é para ti, tu não precisa disso. Como assim não é para ti, cara? Quem está dizendo que não é para ti? É tu mesmo que está te dizendo que não é para ti? Quem é que tem o poder de dizer se algo é para ti ou não? Se tu quiser, é para ti e pronto. É tu quem decide o que é para ti e o que não é. Essa aí mesmo, Giovana, clássica. E o outro mito é aquele que, tu tem que ter talento, tu tem que ter dom, né, para que tu seja produtivo, tu precisa ter dom. Para que tu consiga ser influente, tu tem que ter dom, tem que nascer já com o dom. Lenda, mito. O Erickson lá, já numa pesquisa que fez na Academia de Música em Berlim, que ficou famosa, e tá no livro Outliers, Fora de Série. Eu vou citar um monte de livro aqui, tá, pessoal? Por isso que eu digo, papel e caneta na mão. Vou citar muito livro. Outliers, Fora de Série, do Malcolm Gladwell, que fala da pesquisa feita na Academia de Música de Berlim com os violinistas. E a pesquisa, ela queria saber quais os violinistas que teriam a capacidade, a habilidade para tocar em qualquer orquestra filarmônica do mundo, como solistas e tal, teria que ser um grande violinista. E aí, na pesquisa eles descobriram que todos tinham algumas coisas em comum, os que tinham capacidade e habilidade para isso. E uma das coisas eram as 10 mil horas de treino. Depois teve algumas polêmicas com essa pesquisa, mas enfim, todos tinham no mínimo 10 mil horas fazendo aquilo. Da maneira certa, no treino certo, né? Porque não adianta tu também ter 10 mil horas da maneira errada, que não vai funcionar. Mas o mais interessante da pesquisa que eu quero trazer aqui para vocês, e que depois ela foi repetida com pianistas, é que nenhum caso, escreve isso, anota isso, guarda isso na tua cabeça para que isso vire uma crença positiva. Não teve nenhum caso onde o talento superou as horas de voo. Nenhum caso. Não teve nenhuma pessoa que conseguiu chegar lá porque tinha talento sem aquelas horas de voo. Não, todas tiveram que ter as horas de voo. Então, essa história do talento, é claro que existem pessoas que podem ter uma facilidade maior para fazer uma determinada tarefa, enfim, lógico, sim. Mas isso não quer dizer que tu não possa aprender qualquer habilidade, salvo limitações físicas ou cognitivas que tu venha a ter, mas tu pode aprender qualquer habilidade. Basta que tu tenha o treino certo, um bom mentor e horas de voo. E o negócio vai. Então, tu pode ser influente, tu pode ser persuasivo, tu pode ser produtivo e tu pode ter uma persuasão interna hiper desenvolvida, se tu quiser. Treinar, até se tornar, como diz a Raíssa. É isso mesmo, é isso mesmo.
Ó, o Genaro disse que o pessoal da música às vezes utiliza a medicação para foco. Sim, utilizam Ritalina e tal. Mas a nossa mente ela é muito poderosa. Nós temos uma farmácia inteira aqui dentro. E a gente vai falar um pouquinho hoje de biologia do comportamento e de algumas coisas que tu pode fazer e que não envolve medicamento. Tu pode alterar a tua química só com pensamento, por exemplo. E eu não estou falando aqui de pensamento mágico e lei da atração, pensa que as coisas acontecem. Não, não é isso. Mas a gente vai chegar lá. Então, hoje eu vou falar sobre crenças, eu vou falar sobre ancoragem, eu vou falar sobre síndrome do impostor, biologia do comportamento, hábitos, rotina, sistema 1, sistema 2 de pensamento. Tudo isso em persuasão interna. Depois, eu vou falar de influência. E aí eu vou falar de dois princípios muito interessantes do Robert Cialdini, que é a afeição e a reciprocidade, mas do meu jeito, não aquela coisa de gatilho mental que tu vê por aí, tá? E vou falar também um pouquinho de linguagem hipnótica em uma conversa. E aí eu acredito que até às 9 a gente consegue falar de tudo isso. Vamos ver. Beleza? Então hoje a gente vai ter uma boa amostra aí de algumas coisas que funcionam e que podem te levar a outro patamar. Vamos começar falando de crença. Crença. O que é uma crença, pessoal? Uma crença é algo que tu acredita. Mas tu pode acreditar em algumas coisas que não são verdade. Então, a pessoa que acredita que a Terra é plana, às vezes ela acredita mesmo. É uma crença, mas não é um fato. Então, existem crenças, só para entender mesmo esse mundo das crenças, existem crenças que são fatos. E existem crenças que não são. Existem crenças que te ajudam e existem crenças que te atrapalham. Vamos simplificar esse negócio das crenças. Eu não vou abrir o livro do Robert Dilts de crenças aqui, falar de capacidade, de... Não vamos a fundo. O negócio é comunicação clara e simples. Aqui, crença é algo que tu acredita. Pode ser que tenha algo que tu acredita que te atrapalha, que não é verdade, que não é um fato. Aí é a tal da crença limitante que se usa esse nome. É algo que tu acredita que te atrapalha, mas não é um fato. Então, por exemplo, tu acreditar que só pessoas só mau caráter conseguem muita grana, é uma crença ou é um fato? Escreve no chat o que tu acha. Enfim, é uma crença, porque não é um fato. Ou tu acredita que não existem pessoas honestas que fazem muita grana? É crença, isso aí, Bruno. Lógico que existem pessoas muito honestas e que fazem muita grana, é uma crença. É que nem aquela história de nenhum homem presta. É uma crença ou é um fato? É uma crença. Só que, assistindo a aula, tem mais de 10 que prestam, hein? Que eu sei. É um delírio, diz a Raquel. Então, crença é algo que tu acredita e te atrapalha. Então, a pessoa que pensa, nenhuma mulher no mundo presta, nenhum homem no mundo presta, ela se limita e acaba não conseguindo ninguém por pensar dessa forma, por acreditar nisso. A pessoa que pensa que só um desonesto pode ter grana, ele acaba se limitando, porque inconscientemente ele se sabota. À medida que ele começa a fazer grana, ele pode parar aí, eu tô ficando desonesto. E aí ele se sabota e acaba tudo. E aí, o que fazer com essas crenças, tá? Eu tenho um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre crenças, eu explico isso, mas eu vou trazer aqui para vocês, ao vivo aqui, o que funciona para mudar essas crenças, o que funciona para ressignificar as tuas crenças. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a crença? Tu precisa definir, tu precisa saber que crença tu tem que tá te atrapalhando. Como que tu vai descobrir isso? Vendo listas de crenças. Joga aí no teu amigo Google, listas de crenças limitantes. Vai abrir um monte. Crença de tudo que tu imaginar. Crença de relacionamento, crença de dinheiro, crença de amor, crença de noção. Tu vai achar crença de para todo tipo de gente. Então, tu vai abrir isso no Google, tu vai olhar várias listas de crenças e tu vai perceber quais aquelas que tu te identifica, que tu olha, putz, eu sou assim mesmo. Esse aqui sou eu. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai escrever as crenças que tu te identifica, e eu sugiro que tu escreva no máximo 3.
É uma crença acreditar que a maioria das pessoas são desonestas. Concordo, Anderson? Isso é uma crença. É uma crença. Então, tu vai escolher 3 crenças que tu... Cara, isso daí eu penso assim e isso aqui me atrapalha. Beleza? O que tu vai fazer com essas crenças? Por isso que tem que ter papel e caneta na mão, gente. Papel e caneta na mão, porque isso que eu tô passando funciona, mas só vai funcionar, adivinha, se tu aplicar. Senão vai ser mais uma aula bacana que tu viu, tu pode tirar print e me repostar ali no Instagram, enfim, mas só vai funcionar se tu aplicar, beleza? Então vamos lá. Escreve a crença. Então vou dar um exemplo clássico. Eu nunca tenho tempo para nada. É uma crença ou é um fato? Tem gente que vai botar que é um fato, mas não é. Eu nunca tenho tempo para nada. Todos os políticos não prestam, diz a Kelly. Olha, eu acredito, aí falando das minhas crenças, né? Eu acredito que tem políticos que prestam antes de entrar para a política. Não, tô brincando. Tô brincando. Mas vamos lá. A crença é: eu nunca tenho tempo para nada. Ok? Tu vai escrever essa crença, porque é uma crença, na realidade. Por que é uma crença? Porque quando tu quer, tu consegue tempo. Porque as tuas 24 horas são as mesmas 24 horas do Elon Musk, ou do Jeff Bezos, ou de qualquer um desses caras aí. Então, o tempo, todos nós temos o mesmo tempo. O que tu faz com ele é outra coisa. E aí, o que tu vai fazer? Depois de escrever a crença, tu vai escrever ela modificada positivamente. Escrever a crença modificada positivamente não é simplesmente inverter a crença, tá? Não é colocar eu sempre tenho tempo para tudo. Isso seria uma outra crença, que não é um fato também, não é verdade? Então, como seria escrever essa crença modificada positivamente? Alguém se arrisca aí? Alguém se arrisca? Tem um delayzinho, mas seria algo como: quando eu quero, eu consigo tempo para fazer aquilo que eu estou afim. Isso seria escrever ela modificada positivamente. E é um fato, não é? Que quando tu quer, tu consegue tempo. Aí depois de escrever a crença, atenção, depois de escrever a crença modificada positivamente, tu vai escrever um fato que comprove que essa crença modificada é real. Por exemplo, sábado agora, eu precisava ainda gravar uns vídeos e fazer umas coisas, mas eu já tinha enchido o saco, eu resolvi tomar uma cerveja. Eu fui no mercado, eu comprei umas Heinekens e eu fui tomar cerveja. E larguei tudo e fui assistir Netflix. Isso é um fato. Aconteceu. Aconteceu, é um fato. E aí eu vou escrever a crença modificada positivamente, e um fato que comprova. Esse fato comprova, não comprova? O que eu faço com todo esse material? Crença modificada e fato que comprova a minha crença modificada. Tu vai ler. Tu vai ler, ler. Por quê? Porque o nosso cérebro aprende de 2 formas. Primeiro, ele aprende por emoção. Quem lembra aí, grande Bento Ira, esse aqui é o cara do mapa astral. E esse cara, sigam esse cara aí é genial, meu brother, meu irmão. Ó, vamos lá. Tu vai ler. Por quê? Porque o nosso cérebro aprende de 2 formas, por emoção. Quem lembra aqui do 11 de setembro de 2001? Quem tem idade para isso, como eu? Quem lembra do 11 de setembro de 2001 aí? Eu garanto que quem tem idade como eu para lembrar, não só lembra da data, mas lembra onde estava fazendo o que e com quem. Não, não é? Por quê? Porque teve uma carga de emoção forte. Por exemplo, 2020, 2021 são anos que nós vamos lembrar, ó, na posteridade. Por quê? Porque estão sendo anos com uma carga emocional muito forte. Sempre que tem uma carga emocional forte, tu tem uma tendência a gravar. Essa é uma das maneiras de tu gravar algo com carga emocional forte. E aí entra a ancoragem, que a gente vai falar um pouquinho aqui, eu não vou conseguir aprofundar, mas vocês vão entender. E a outra maneira de aprender, a frase fica, Daniela: quando eu quero, eu consigo tempo para fazer o que
eu tô afim, o que é preciso, entende? Alguma coisa nesse sentido, beleza? Ó, o Paulo Souza estava assistindo Dragon Ball. Então vamos lá. Quando eu quero, tá. Aí tu vai ler e tu vai repetir. Por quê? Porque além da emoção, a outra maneira do nosso cérebro aprender é repetição. Quando tu repete, daqui a pouco teu inconsciente, putz, faz sentido. É assim que as fake news existem, pessoal. Fake news é de tanto repetir, repetir uma notícia, quando tu acredita. É ou não é? Então é a mesma coisa, tu vai fazer um efeito fake news com as tuas crenças. Então, crença modificada positivamente, fato que comprove. E lê todos os dias, 2, 3, 5, 10 vezes por dia. Antes de dormir, vai lá e lê com intenção, lê com intenção todos os dias. Até que teu inconsciente vai, cara, não é verdade. E pum, tu quebrou a crença. Isso funciona. Ah, Félix, mas quantos dias eu preciso repetir? Quantas vezes? Não sei, depende. Depende de cada pessoa, depende da força da crença, depende da tua intenção na repetição. Tem pessoas que uma semana quebram uma crença, tem pessoas que levam meses. Mas a pergunta que eu te faço é: tu tem algo a perder? De todos os dias ir ali ler um papelzinho ali por 1 minuto? Tu tem algo a perder? Não, tu não tem. Então vai lá e faz, pô. Porque a gente está muito num tempo em que a gente reclama que as coisas não acontecem e tal, mas aí quando aparece uma técnica, tu não tem constância, tu não repete ela por tempo suficiente para que dê resultado. E aí tá, não era para mim mesmo. Aí tu vai entrar de novo na síndrome da Gabriela. É ou não é? A Giovana trabalhava na Disney no 11 de setembro. Nossa. Então vamos lá. Entendido aí, pessoal, crenças. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz uma pesquisa com o pessoal que estava no grupo. A maioria colocou procrastinação como principal problema. E em segundo lugar veio ressignificar crenças do passado. E deixa eu te perguntar, por que tu acha que tu sofre com o passado? Responde aí. Por que tu acha que tu sofre com o passado? Por que tu sofre com o passado? Para que serve o passado? Para que serve o presente? Para que serve o futuro? Vamos pegar uma linha do tempo. Passado, presente e futuro. O passado é aprendizado. O que deu certo, o que não deu, o que eu repetiria, o que eu não repetiria. Para isso que serve o passado. Para que tu aprenda. Pensa como ressignificar a crença. Espero que tu esteja anotando, tá? Que tu esteja escrevendo para colocar em prática depois. A gente já falou aqui sobre estados, né? Por que tu desassocia da memória ruim, tu associa na memória boa. Não é que tu tenha que esquecer das coisas, não é isso, né? Porque tu aprende com as experiências ruins também, tu não tem que esquecer. Até tinha um filme, não sei se vocês lembram desse filme, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Um baita filme com Jim Carrey. E os caras tinham uma empresa que eles apagavam as pessoas da tua memória, né? Tu não queria mais saber do fulano, da ciclana, e ela apagava da memória. Não é saudável tu apagar memórias, mesmo as ruins, porque tem aprendizados ali. Ó, a Giovana diz que usa muitas âncoras auditivas. Legal, a Giovana manja da PNL. Maravilha, vamos nessa. Esse filme é demais, né, Genaro? Esse filme é muito bom. Mas tu precisa aprender com as experiências. O fato é que tudo bem, aconteceu uma experiência ruim, mas tu não precisa ficar voltando naquela memória e se associando nela, que tu faz isso inconscientemente. Por quê? Porque é muito mais fácil nós acessarmos memórias ruins do que boas. Por quê? Porque isso aqui vem lá dos primórdios. Aqui, deixa eu ver, eu estou cercado de livros aqui. Esse livro aqui, ó, quem já leu o Sapiens, né? Que fala muito lá dos nossos ancestrais e, cara, o cara saía para caçar, tinha que ficar ligado, se não via um leão e uá! Então a tendência era estar sempre alerta para o perigo. A gente herdou isso daí, de ficar alerta para o perigo, ou seja, a gente tem uma facilidade maior de lembrar das coisas ruins do que das boas. É como aquele dia que tu tá indo para a praia, tu tá na estrada,
dirigindo, tá um dia lindo, maravilhoso, um céu, uma paisagem linda, e tu nem olha pro céu, pra paisagem, tu tá de boa, aí quando vê começam pisca-alertas, assim, e, acidente, e o cara quer olhar o acidente. É doido isso, né? Então a gente tem essa tendência de querer olhar para o negativo. E existem algumas coisas também que geram crenças de incapacidade e que tem a ver com um negócio que a psicologia chama de síndrome do impostor. Síndrome do impostor. A Amy Cuddy, psicóloga, professora de Harvard, ela tem um livro sensacional que eu recomendo muito, que chama O Poder da Presença. Não sei se vocês conhecem a Amy Cuddy, mas ela tem um dos TED Talks mais acessados no mundo, onde ela fala sobre postura e estado emocional, como a postura afeta o estado emocional. Ela que veio com aquelas coisas de posição de poder, de super-herói e tal. E tem várias pesquisas científicas no livro dela sobre isso, né? Sobre como a nossa mente reage a certos estímulos, enfim. E tem um capítulo inteiro falando sobre a síndrome do impostor, que é aquela sensação de que tu não é capaz, sabe? Aquela sensação de que tu tá no lugar errado, na hora errada e, putz, vamos me desmascarar. É mais ou menos isso. Ela até conta a história do Neil Gaiman, talvez vocês conheçam, o escritor, o Neil Gaiman, e ele fala da síndrome do impostor dele, ele conta que ele chega a ter sonhos, assim, que um cara bate na porta dele, é um escritor premiadíssimo, né? Um cara bate na porta dele e o cara tá com uma maleta e com um terninho barato, assim, e o cara diz para ele assim, teu nome é Neil? E ele, sim. Não, eu tô vendo aqui que tu ganha dinheiro para escrever, é isso? Ele é. E que tu ganha também ingresso para ir nos eventos de graça, e tu consegue ler os livros antes de serem lançados, os caras te mandam, e que tu ganha muito dinheiro com isso, é verdade? É. Ele falou assim, então, tu foi desmascarado. Ele disse que ele sonhava com isso recorrentemente, essa síndrome do impostor. E aí diz que no sonho ele tinha que comprar um terno barato também e conseguir um emprego comum, porque ele foi desmascarado. Então a síndrome do impostor é isso. É tu achar que tu não tá no lugar certo, é tu achar que tu é um impostor. Realmente, muita gente tem, segundo a Amy Cuddy, todos nós temos a síndrome do impostor em algum momento da vida. Todos nós passamos por essa sensação, que tem a ver com não pertencimento também. E o que a gente faz com isso? Primeiro, preparação. Quanto mais preparados nós estivermos na nossa área, menor a síndrome do impostor. Faz sentido? Quanto mais tu te prepara... O Poder da Presença, Rafael, é o nome do livro, da Amy Cuddy. Então, a síndrome do impostor, como é que tu termina com ela? Primeiro, com preparação, e segundo, com estado emocional positivo. Então, tu pode, por exemplo, usar memórias, que eu já falei aqui, e usar postura, porque quando tu tem posturas mais abertas, por exemplo, agora eu vou falar um pouquinho de biologia do comportamento, e o professor Pedro Camargo, que é um grande amigo, um baita profissional, ele fala muito sobre isso. Tem um livro, inclusive, aqui, ó, Cronobiologia da Venda, onde ele fala dos cronotipos, né, que as pessoas têm certas tendências a funcionar melhor em certos horários. E o professor Pedro, ele fala que, por exemplo, eu sou um cara que eu funciono bem de manhã, à noite eu não funciono tão bem. Então, antes de dar aula aqui, por exemplo, eu estava que nem um louco aqui, usando postura, ó, fazendo várias posturas abertas para quê? Para aumentar os meus níveis de testosterona, enfim, e ficar mais doidão e poder dar uma aula boa para você. Sempre que eu vou dar aula de noite, eu tenho que usar essas técnicas de postura. Então, quando tu alia a postura a memórias positivas, a uma boa preparação, tu tens uma tendência a diminuir a tua síndrome do impostor. Faz sentido, pessoal? Quer produzir mais, quer fazer o que é preciso, quer convencer a tua mente, quer ter uma persuasão interna alta, tu tem que cuidar da tua parte biológica. Por quê? Porque nós somos seres biológicos. Isso eu aprendi muito com o professor Pedro Camargo,
que eu recomendo que sigam ele também, é um queridão, aí a gente já fez aí umas 4 lives juntos, e é uma autoridade em toda a América, aí, em biologia do comportamento, em neuromarketing. Então, o que a biologia do comportamento ela nos diz? Nós somos seres biológicos, então nós temos certos funcionamentos que são químicos, são biológicos, não tem como fugir disso. Então, não queira ter uma alta performance e um poder de foco gigante se tu só come porcaria, desculpa, não vai rolar. Por quê? Porque a química tua não está congruente. Ou se tu não faz nenhuma atividade física, ou se tu enche a cara toda hora, não vai funcionar. Ou se tu não dorme bem. Eu tenho uma tríade aqui, que não é papo de nutri, tá, pessoal? Nem papo de coach, mas é alimentação, atividade física e sono. Esses 3 têm que estar regulados. Para quê? Para que tu produza os níveis de serotonina adequados, que regulam o teu estresse, que regulam o teu humor. Então, a pessoa que está estressada, tu acha que ela vai ser produtiva? A pessoa que está estressada, por quê? Vamos lá. Serotonina, que regula o estresse, que regula o humor, ela é produzida onde, pessoal? Quem sabe onde é produzida a serotonina? Mais de 90% dela. Alguém sabe disso? Intestino. Aquela é minha aluna, minha mentorada há quanto tempo, né? A Fabiane também matou aqui. Serotonina produzida no intestino, mais de 90%. Ou seja, a tua microbiota é o que tu come. Então, se tu só come porcaria, tu não vai produzir a serotonina no nível adequado, tu vai ficar mais estressado, tu vai ficar mais cansado, tu vai ficar mais irritado. E aí tu não vai ter alta persuasão interna, tu não vai ter alta performance, tu não vai conseguir fazer tudo aquilo que é necessário. Então, Félix, eu não entrei aqui para ouvir aula de biologia, então lamento, porque não tem milagre, gente, não tem atalho. E eu não estou falando aqui para tu ser a pessoa mais regradinha do mundo. Pô, quem me segue, me conhece aqui, sabe que eu sou churrasqueiro pra caramba. Adoro um churrasco, eu gosto de tomar cerveja, eu gosto de tomar vinho, eu gosto de tomar bourbon, eu fumo meu charuto. Mas o equilíbrio, né, pessoal? O equilíbrio. Eu procuro me alimentar bem, eu faço atividade física. Por quê? Porque eu quero funcionar bem, eu quero ter alta performance, eu quero ser congruente com aquilo que eu prego. Então, uma alimentação adequada é importante, atividade física é importante, e o sono. O sono é o seguinte: tu precisa dormir bem, tu precisa ter um sono reparador. Pode não acordar cansado, é simples assim. Então, como funciona isso? Antigamente não tinha luz, agora estou cheio de luz aqui, ó, tem luz aqui por tudo. Os caras não tinham luz lá na savana africana, os caras não tinham luz. Então, escurecia automaticamente, quando escurece, a tua glândula pineal, que é uma glândula que tem no meio da cabeça, aqui, que parece uma noz, no formato de uma noz, ela começa a secretar uma substância chamada melatonina. Melatonina. Que ela vai fazer com que tu entre num estado de sono, a melatonina. Ela produz a melatonina com o escuro. Beleza? O equilíbrio é necessário em tudo. Produz melatonina com o escuro. E aí, quando começa a clarear, para de produzir melatonina. Aí tu tem uma boa noite de sono. Só que o que acontece? Luz impede a secreção, tá? Que a melatonina seja secretada, né? A secreção seja secretada. A luz impede. Luz azul, o que é tela azul? É celular, é computador. Então, luz prejudica. Quer ter uma boa noite de sono? Desliga das luzes antes de dormir, desliga a tecnologia pelo menos meia hora antes. Meia hora antes tu vai ter uma noite de sono bem melhor. Quando tu for dormir, ó, nós temos estágios de consciência. Tem vários estágios de consciência. O estado que tu fica antes de dormir, quando tu está sonolento, é chamado estado alfa. Talvez já tenha ouvido falar. Quando tu está em estado alfa, o teu inconsciente ele fica mais aberto às sugestões, ele fica mais suscetível, digamos assim, tá? E por isso que meditação, hipnose,
Todas essas ferramentas e técnicas, enfim, te colocam num estado mais tranquilo, mais calmo. Para quê? Para que tu fique no estado alfa. Quando tu está no estado alfa, a sugestão ela entra mais fácil no inconsciente. É como se as barreiras saíssem e o teu inconsciente fica mais aberto. Ok? Então, quando tu vai dormir, tu está em estado alfa, antes de dormir. Até depois, Raquel. Tu está no estado alfa, ou seja, teu inconsciente está aberto. Então, a hora de dormir, anota isso e nunca mais esquece disso. Se tu sair daqui e gravar isso e levar para tua vida, já valeu a aula. Antes de dormir, não é o momento para pensar nos problemas. Antes de dormir, não é o momento para pensar nos boletos. Antes de dormir, não é o momento de pensar em tudo de ruim que acontece na vida. Não, isso vai atrapalhar teu sono, porque teu inconsciente está aberto, ele vai absorver tudo aquilo e vai impactar negativamente no teu sono. Então, antes de dormir, é o momento de pensar em coisas boas, tá? Caderninho de gratidão, até o Pedro Calabres fala no caderninho de gratidão. Cara, escreve as coisas boas do teu dia, vai dormir com uma coisa boa na cabeça, porque aí tu vai dormir melhor. Quem aqui usa o soneca? E vale a sinceridade, alguém aqui usa o soneca? Soneca é tu botar o despertador, dormir mais um pouquinho e botar de novo. Isso é o soneca, Patrícia. Sabe? Aquela função que tem no celular que tu bota mais uns minutinhos, dá mais uma dormidinha. Isso é o soneca. A função soneca, né? A função soneca. Bom, por que eu estou trazendo a história do soneca aqui? Ó? Porque quando tu acorda, tu também está em um estado alfa. Tu também, ó, a Ariadne diz que usa. Quando tu acorda, tu está no estado alfa. E se tu está num estado alfa e fecha o olho, tu afunda muito mais no sono. Por isso que uma das induções de hipnose mais clássicas, né, se tu for aprender hipnose, vai fazer um curso de hipnose, uma das induções mais clássicas, a primeira que tu aprende é a indução do Dave Elman. E tem uma parte da indução que o cara fica ali de olho fechado, vem o cara que está te hipnotizando e diz, em algum momento tu vai abrir e fechar os olhos acompanhando a minha mão, quando tu fechar tu vai relaxar mais. Aí o cara fala assim, abre os olhos, fecha os olhos. Abre os olhos, fecha os olhos. E relaxa mais cada vez que fecha os olhos. Por quê? Quando tu está no estado alfa, abre o olho e fecha de novo, tu afunda mais. E é isso que o soneca faz contigo. Tu abriu o olho e fechou de novo e tu afundou. E aí tu acorda tudo torto. Teu dia já começa todo errado. Então se livra do soneca. Despertou, não negocia com a mediocridade. Essa é uma frase do Conrado Adolfo que eu gosto bastante. Não negocia com a mediocridade. Tocou o teu despertador, pula da cama. Mete um sorriso no rosto. Pula da cama, te espreguiça. Não vai direto pegar o celular, porque já vai ficar numa postura ruim, postura aberta. Abre a janela, lava o rosto, grita para os vizinhos que tu é o Simba. Não precisa fazer isso. Mas acordou, pula da cama, não negocia. Pula da cama. Ó, tu já começa o dia, como diz o Joel J, fala 1-0 para mim. Agora, se tu acordou, vou dar mais uma dormidinha, cara, é 1-0 para preguiça. Tu vai perder para preguiça e tu tá aqui numa aula de persuasão interna para quê, então? Então tu tem que começar a treinar a tua mente. Porque a maneira que tu começa o teu dia, ela vai pontuar todo o resto do teu dia. Pensa assim, ó. Nós temos um tanque de energia. Quando tu acorda, se tu teve uma noite boa de sono, esse tanque está cheio de energia. E essa energia vai acabando. Entende? Então tu tem que aproveitar o máximo da tua energia para começar o dia bem. Então vamos falar de hábitos, vamos falar de rotina e vamos falar o que tu vai fazer a partir de hoje que vai dar um salto na tua persuasão interna. Tá? A primeira coisa. Jordan Peterson, o psicólogo aqui, ó, esse livro aqui, ó, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Ele dá um exemplo de uma criança irritada, uma criança chorona, uma criança que faz beijo. Ele diz que se essa criança não tem nenhum problema cognitivo ou coisa assim, o que falta para ela é rotina. Porque pensa comigo, uma criança que tem uma rotina definida, que acorda normalmente no mesmo horário, que sabe que antes das refeições ela faz tal coisa, depois tal coisa, que antes de dormir faz outra coisa. Essa criança,
ela tá de boa, essa criança ela tá tranquila, por quê? Porque ela não tem incerteza. Quando tu não sabe o que vai acontecer, tu tem incerteza. E a incerteza gera o quê? Ansiedade. E aí tu fica ansioso, fica irritado. Esse é o exemplo da criança, mas o que nós somos, gente? Crianções. Crianças grandes, só mudam os brinquedos. Agora eu quero um violão, agora eu quero uma Harley Davidson, agora eu quero um carro novo. Mas a gente continua meio crianção. Então, a rotina, ela vai diminuir a tua incerteza e baixar a tua ansiedade. Por isso que tu tem que ter rotina. A rotina não é algo chato. Rotina é algo fundamental para que tu tenha uma boa performance, para que tu tenha constância, para que as coisas deem certo. Então, ter rotina é bom. A incerteza ela vai diminuir muito se tu tiver rotina. Como que tu vai ter rotina? Primeira coisa, vamos falar de procrastinação aqui, ó. Vamos falar de procrastinação. E eu quero trazer um exemplo aqui, ou que quem já me acompanha já sabe, mas eu vou repetir, porque lembra, a gente aprende por emoção e repetição. Então, aqui, ó, Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, esse cara que ganhou o Nobel de Economia, ó, os meus livrinhos são tudo riscados. Ele ganhou o Nobel de Economia, ele é um psicólogo economista, e resumindo, ele diz que nós temos dois tipos de pensamento, um pensamento mais rápido, um pensamento mais devagar. O pensamento rápido ele chama de sistema 1, o pensamento devagar ele chama de sistema 2. Segundo Kahneman, vamos lá, segundo Kahneman, o nosso sistema 1 é tipo, sei lá, tu vê alguém na rua com que bate o pé em algum lugar e faz uma careta de dor. Tu não precisa ser um mestre em microexpressões faciais para ver que aquela pessoa está com dor. Foi teu sistema 1, teu pensamento rápido. Tu não precisou nem pensar e tu já associou. 2 mais 2, 4. Não precisou nem pensar. Sistema 1, pensamento rápido, que tem a ver com sistema límbico, com emocional. As decisões emocionais são mais rápidas. E o sistema 2... Ó, a Patrícia também é riscadora de livro aí, como eu. Cara, os meus são tudo riscado. Sistema 2 é o teu pensamento devagar, é quando tu pondera, quando tu pensa, quando tu avalia antes de tomar uma decisão. Então, por exemplo, quanto é 32 vezes 67? Precisa pensar, né? Eu nem pensando, porque matemática não é meu forte, mas esse é o teu pensamento devagar. Tu precisa ponderar, tu precisa pensar mais, tu precisa elaborar para as coisas acontecerem. Esse é o teu sistema 2, o teu pensamento devagar. Então, nós temos o sistema 1 e o sistema 2. O que isso tem a ver com procrastinação, Félix? Tudo. Porque quando tu tem uma tarefa para fazer e tu não faz, quando tu procrastina, tu tá usando o sistema errado. Tu tá pensando demais, tu tá usando o sistema 2. Por quê? Porque o teu cérebro, ele quer poupar energia. Lembra do tanque de energia que eu falei? Teu cérebro ele é responsável por muita coisa no teu corpo. Então, o papel dele é poupar energia. Ele quer estar sempre economizando. Então, as sugestões que ele te dá no diálogo, no teu diálogo interno, aí, quando tu conversa contigo mesmo, ele vai dizer sempre para tu fazer algo que não gaste energia, para tu fazer algo mais prazeroso, para tu fazer algo mais ficar de boa. E tu cai, porque ficar de boa é prazeroso. Tu cai. E o teu cérebro te dá esse tipo de sugestão através do pensamento devagar, através do sistema 2. Então, pensa comigo. Tu tem algo para fazer, tá lá as tarefinhas para tu fazer. Tu tem as tuas tarefas. Eu tenho minha cola aqui, ó, da live de hoje, da aula para vocês. Tu tem as coisas para fazer, para tu ir riscando uma por uma. Tu não faz por quê? Porque tu pensa. Porque tu usa o sistema 2, tu fica, vou dar uma pensadinha antes de fazer, e aí o teu cérebro já vem e diz, Félix, mas tem aquele café novo que tu comprou lá, né? Podia passar um café antes, né? Passa um café antes. Né? Eu vou passar um café. Eu vou lá passar um café, aí eu fico pensando e já aparece outra coisa para eu fazer. E aí eu vou fazer outra coisa. Aí eu lembro que tem um livro novo que eu comprei que eu nem abri ainda. Cara, vou abrir aquele livro. Quando passou a manhã inteira, eu não fiz o que tinha que ser feito. É por isso que a gente procrastina, porque a gente pensa demais. Então, o segredo
para tu não procrastinar. Escreve isso. Escreve e aplica. O segredo para tu não procrastinar é quando tu tiver a tarefa escrita para fazer, sentou na frente do computador, na frente, enfim, sentou ou foi para o lugar onde tu tem que fazer a tarefa, não pensa. Vai lá e faz. 3, 2, 1 e vai. 3, 2, 1 e vai. É o efeito Zeigarnik. Psicóloga soviética Bluma Zeigarnik, que chegou nesse efeito, que diz o seguinte, para resumir aqui, ó. Eu até enviei um e-mail para você sobre isso. Quem estava abrindo os e-mails aí, quando tu inicia uma atividade, teu cérebro liga uma espécie de tensão que fica martelando e dizendo tem algo inacabado, tem algo inacabado, tem algo inacabado. E aquilo fica incomodando até tu terminar. Como um roupeiro desarrumado que tu olha e pensa, arrumo ou não arrumo, arrumo ou não arrumo. Mas se tu vai arrumar, normalmente tu vai até o fim. É ou não é? Esse é o efeito Zeigarnik na prática. Então tu não pode pensar 3, 2, 1 e vai, liga um cronômetro mental, 3, 2, 1 e vai, 3, 2, 1 e começa a tarefa. Porque se tu começar, vai ligar o efeito Zeigarnik, que tem algo inacabado, tu tem uma tendência muito grande de ir até o fim. Então como é que tu vai evitar a procrastinação? Tenha as coisas que precisam ser feitas listadas e quando tiver que fazer, não pensa, vai lá e faz, 3, 2, 1 e vai, 3, 2, 1 e vai. E as coisas vão funcionar. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Então, ó, sistema 1 para fazer o que precisa ser feito. E o sistema 2? O sistema 2 é para te livrar de frias. O sistema 2 é para tu pensar antes de agir. É pensar antes de comer aquele pudim maravilhoso. É pensar antes de tomar a cerveja. É pensar antes de brigar com o familiar durante a refeição porque vocês pensam politicamente diferente. É pensar antes de conseguir uma briga. É pensar o que pode acontecer se eu fizer isso agora. Então, vamos lá. Decisões emocionais, sistema 2. Tem certeza? É isso mesmo? Será que isso vai me levar para um caminho bom? Pondera. Aí tu tem uma probabilidade muito maior de tomar decisões acertadas. E isso é treino, gente. Tu vai treinando a tua mente para sistema 1, para sistema 2, para sistema 1, para sistema 2. E divide o teu dia em blocos de 4 horas. Está aqui nesse livro, ó. A única coisa que eu recomendo, livro sensacional. Esse junto com esses dois aqui, para mim, são... E mais o Hábitos Atômicos, que não está aqui, são os melhores livros para falar sobre foco. Essencialismo, Trabalho Focado, do Cal Newport, e A Única Coisa. Junto com Hábitos Atômicos, que não está aqui. Tá? Então, divide o teu dia em blocos de 4 horas. Dentro de cada bloco desses, tu coloca as tarefas. O meu bloco 1 é das 6 da manhã até as 10. Ali dentro tem algumas tarefas que eu faço sempre. E algumas que entram. E aí eu vou fazendo durante o bloco, só que eu tenho uma liberdade maior dentro do bloco do que se eu agendasse às 9 eu vou fazer tal coisa, às 10 eu vou fazer tal coisa. Aí se eu perco o horário, eu me perco todo. Quando tu tem um bloco, tu tem uma liberdade maior, mas com responsabilidade, mas tu pode jogar desde que tu cumpra as tarefas. Então começou, 3, 2, 1 e vai, Zeigarnik neles e cumpre. Terminou o bloco, beleza. Usa Pomodoro dentro dos blocos. O que é Pomodoro? Pomodoro Timer, tu baixa no celular, ó, 25 minutos de foco total na tarefa, 5 minutos de descanso. 25 minutos de foco total, 5 de descanso. Treina isso, quanto mais tu treina, melhor tu fica. Blocos de 4 horas, isso vai te ajudar muito. Organiza a tua rotina em blocos, tá? Fica as dicas aqui de leitura. Beleza? Depois, no final, eu vou abrir também para perguntas, tá, pessoal? E agora eu vou entrar um pouquinho em influência. A gente já falou bastante de persuasão interna, de como convencer a tua própria mente, como diminuir a procrastinação. Todas as promessas que eu trouxe aqui, eu estou cumprindo. Vamos falar um pouquinho de afeição. Nós temos uma tendência maior a confiar em quem é familiar, em quem a gente está habituado, em quem a gente está acostumado a ver. Vou contar uma historinha para vocês. O cantor latino
Quem conhece o cantor latino? Tem uma história muito legal dele, que eu até vi de um colega do grupo do Creators Lab, que agora não lembro quem é, mas ele postou um carrossel contando essa história, eu achei muito doida. E tem a ver com a afeição, que é um dos princípios da persuasão que o Robert Cialdini traz no livro, esse aqui, ó, clássico, As Armas da Persuasão. Que é o seguinte, o latino, olha só que história doida. Ele descobriu onde os caras da Sony Music tomavam café todos os dias, que era na esquina do prédio da Sony. E aí o que ele fazia? Ele tinha um amigo que tinha uma Kombi de pamonha, sabe? Essas Kombis que fica com alto-falante, pamonha. Aí ele contratou o amigo dele para estacionar a Kombi de pamonha todos os dias na esquina dessa padaria, onde os caras da Sony tomavam café, e colocava no alto-falante da Kombi a música dele para tocar. Oh, baby, baby, me leva que o futuro... Enfim, que foi a música que depois ele estourou, né? Então os caras iam tomar café e todos os dias escutava aquela música lá no fundo, escutava aquela música. E o latino entrava para tomar café também, todos os dias. Os caras viam o latino, ele olhava para os caras e tal, sentava, pedia um café, e ele repetiu isso, repetiu. Para quê? Familiaridade. No livro, nesse outro livro aqui, que também é muito legal de persuasão, que é o Manual de Persuasão do FBI, do Jack Schaffer, ele conta uma história parecida de quando ele tinha que espionar um cara, e ele fazia algo nesse sentido, assim, de se tornar familiar até conseguir que o cara se tornasse um informante. Porque o cara ia simpatizando com ele. Mas, enfim, o latino ia lá, a Kombi ficava tocando, bebê leve, ele entrava todos os dias para tomar café, até que ele conseguiu, através dos contatos dele, marcar uma reunião para apresentar o trabalho dele para a Sony. E aí chegou o latino na reunião com os caras. Quando ele entrou nas salas, os caras já olharam. Tipo, esse cara é familiar. Ele ia tomar café todos os dias no mesmo lugar. Ah, esse cara é familiar, beleza. E aí quando ele botou a música, oh baby, baby, me leva, os caras, essa música é tua? Cara, eu já ouvi essa música. E ele saiu dali, reza a lenda que ele saiu dali com um contrato assinado e com um Mitsubishi Eclipse na época, que era o carro, né, que os jogadores de futebol tinham e tal. Ou seja, ele usou o princípio da afeição, de que a familiaridade ajuda a vender. Tem um documentário no Netflix chamado 100 Humanos, talvez já tenha assistido, e são algumas experiências que um time de cientistas fazem com 100 pessoas. Numa das experiências, eles passam... Ah, o professor Rogério Castilho aumentou a régua lá em cima. Agora vai ficar difícil dar aula aqui. Grande professor, muito bem-vindo. No 100 Humanos tem uma das experiências que eles botam na tela, assim, vários rostos de pessoas, assim, né, diferentes, passando rápido. Rosto. E eles perguntam, e eles colocam na tela um do lado do outro depois e perguntam qual desses rostos é mais atraente para você. Aí tu vai lá, escolhe. Tu escolhe esse daqui é o mais atraente. E pum, aparece na tela, foi esse, né? Por quê? Porque eles não contam, mas quando eles estavam passando rápido, aquele monte de faces ali, aquele rosto eles colocaram algumas vezes a mais. Ou seja, aquilo que tu é mais familiar, tu tem uma tendência maior a comprar. O próprio Cialdini, no livro Persuasão, porque o Cialdini escreveu As Armas da Persuasão, né? Que o pessoal fala muito hoje de gatilhos mentais e tal, mas ele jamais usou esse termo gatilho, até porque o gatilho pressupõe que tu vai apertar e vai funcionar. E não é bem assim, tu aumenta as tuas probabilidades. Então ele usa princípios, atalhos. Ele escreveu esse livro na época não para vendedores, ele escreveu para os compradores se precaverem das técnicas de manipulação. Anos depois ele escreveu um para vendedores, que foi esse aqui, o Persuasão. E tem um exemplo muito bacana, que ele fala, a exibida ali, né? Tem que aparecer. Tem um exemplo muito bacana que ele fala que eles fizeram uma pesquisa com rifas, vender rifa. E aí colocavam pessoas estranhas batendo na porta para vender rifa e colocavam vizinhos. Mesmo vizinho que tu não te dá muito, mas que tu costuma ver, tu sabe que é vizinho. E
a probabilidade de venda aumenta muito quando é um rosto familiar. Então, se tu quer aumentar o teu poder de influência, esteja familiar com as pessoas. Quem não é visto, complete a frase, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Tu precisa ser visto. Ou eu estou sendo visto aqui por vocês. Né? Talvez, hoje, tu queira dar um passo a mais e adquirir o curso que eu vou abrir o carrinho ali. Talvez não hoje, mas eu estou familiar aqui, eu estou ficando cada vez mais familiar, eu estou aparecendo mais para ti. O próprio Google tem uma pesquisa que ele coloca que tu precisa aparecer aí entre 4 e 8 vezes, se eu não me engano, no mínimo, para uma pessoa te comprar. Então, seja familiar. Esse é um princípio. Como usar essa técnica que o Latino usou na internet? Bruno, tu não recebeu vídeos meus aí? Eu não fiquei te incomodando todos os dias com anúncio? É isso, meu velho. Eu fico aparecendo para ti ali, ó. Todo dia aparece um vídeo meu ali. Opa, e aí, beleza? Tá inscrito para a aula? Eu estou ficando familiar. Quem está aqui assistindo a aula e não me conhecia antes? Tem gente que não me conhecia e que me conheceu através de anúncio? Coloca eu aí, que me conheceu através de anúncio. É isso que tu faz na internet. Tu tem que cuidar só para tu não ser um chato, um mala. Então, é tu mudar os anúncios, é tu criar histórias entre os anúncios. Não vai dar tempo de eu falar de storytelling aqui, mas contar histórias. Então, tudo isso ajuda. Quem não é visto, não é lembrado, como completou a Kelly. Beleza? E eu vou trazer aqui também um outro princípio que eu gosto bastante, que é o da reciprocidade, que é aquela velha historinha de que quando tu faz um bem para alguém, a pessoa vai retribuir, e isso realmente funciona. Então, tu presentear pessoas funciona muito bem, tu fazer um elogio funciona muito bem, tu tratar bem o outro funciona bem, né? Tô com o professor Rogério, que entrou aí, que é um baita profissional, e é lógico que eu sempre vou elogiar o trabalho dele, e isso gera reciprocidade, e a gente troca figurinhas por isso. Então, vamos lá, reciprocidade, faz um bem para alguém. E aqui já entra um pouquinho, gente, de uma coisa que eu passo nos meus cursos, que eu quero passar para ti. Pega papel e caneta, que vale muito essa dica, ó. 15 minutos por semana, 15 minutos por semana, tu vai pegar o teu celular, tu vai abrir o teu WhatsApp. Eu tô com meu celular aqui, ó. Eu tô numa live aqui para ver se o pessoal entra no YouTube. Tu vai abrir o teu WhatsApp. Tu vai começar pelo A, em ordem alfabética. 15 minutos por semana tu vai fazer isso. Aí tu vai ver ali nos contatos com A quem são as pessoas interessantes que faz tempo que tu não fala. Ah, tem a fulano, ciclano, e tu vai mandar um áudio vendendo. Não. Tu vai mandar um áudio. Professor Rogério, como é que está? Faz um tempão que a gente não fala. E aí, como é que tá as coisas? Conseguiu se reinventar? Tá dando curso online? Me conta um pouco como é que tá a vida, como é que estão as coisas. Lembrei do amigo. Forte abraço. Isso. Tu vai enviar um áudio fazendo o que o Dale Carnegie já dizia lá em 1934, para fazer amigos e influenciar pessoas. Né? Se interessando pelo outro, se interessando, perguntando como tá, como é que estão as coisas, só fase de pandemia, como é que estão vocês aí? Pô, lembrei daquela vez que a gente fez uma festa juntos, faz um tempão que a gente não fala, e eu lembrei do amigo aí, mandando um alô. E aí tu vai perceber duas coisas. Primeiro, alguns não vão dar bola, nem vão responder. E aí tudo bem, aí tu usa a técnica que eu chamo de amor ao próximo. Próximo, e tá tudo certo. Mas, porém, entretanto, todavia, alguns vão adorar. E vão te mandar um áudio de volta, e vão dizer, pô, que legal que tu lembrou de mim, que papai, cara, isso é muito poderoso. E aí, quando perguntam como ativar um networking que faz tempo que tu não fala, essa pergunta clássica, eu digo o seguinte, se faz tempo que tu não fala, não é networking. Simples assim. Experimenta fazer isso 15 minutos por semana. Quem não é visto, não é lembrado. Tu fazendo isso, tu vai estar na memória da pessoa. Não como um chato que só procura para vender, mas como uma pessoa que se interessa por ela. E isso tem um poder muito grande. Aqui tu está usando a reciprocidade de uma forma poderosa e que funciona mesmo. E para finalizar, eu quero trazer algumas dicas assim, até porque mais cedo ou mais tarde, tu vai decidir
ir adiante nesse tipo de aprendizado, nesse tipo de conteúdo, e eu fico me perguntando quanto tempo tu vai levar para colocar isso em prática e ver o resultado, porque dá resultado mesmo. Ó, eu acabei de usar 2 padrões de linguagem aqui. Primeiro, o mais cedo ou o mais tarde, que é um pressuposto de inevitabilidade. O mais cedo ou mais tarde, ele pressupõe que algo vai acontecer. Então, quando tu usa numa frase, como eu usei agora, tu está passando uma mensagem para o inconsciente da pessoa que aquilo vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, tu vai precisar comprar o imóvel. Se fosse o Robson, meu amigo aqui, corretor, mais cedo ou mais tarde, tu vai se interessar mais por aprender hipnose, programação neurolinguística, e talvez tu opte pelo professor Rogério, mais cedo ou mais tarde. E eu fico me perguntando aqui o quão bom seria tu ter acesso a essas técnicas de uma forma estruturada, em várias aulas que tu pode acessar sempre que tu quiser para colocar em prática. Quando eu falo que eu fico me perguntando, na realidade eu estou perguntando para ti de uma forma indireta. Ou seja, a pergunta já entrou e tu nem percebeu. Então, esses são padrões de linguagem. Quem quiser ir mais a fundo nesses padrões, tem um livrinho que eu acho muito legal e que tem vários padrões, que é esse aqui, ó. O título é bem headline para vender mesmo, ó. É o Steve Allen, Técnicas Proibidas de Persuasão, Manipulação e Influência usando padrões de linguagem e técnicas de PNL. Cara, é um livro muito legal que tem vários padrões, assim como o MAS. Deixa eu trazer mais um aqui. A gente já está encerrando aqui o conteúdo, estamos quase encerrando, mas, porém, entretanto, todavia, fica para o pitch. Fica para o pitch, porque o pitch também é aula, tá? O pitch também é aula. O MAS, ele pode te livrar de frias. Eu até usei isso no grupo esses dias. Vieram me perguntar como dizer não de uma forma elegante. Tu usa o não de uma forma elegante usando o mas. Porque o mas, eu sei que o professor Rogério, ele também ensina essa história do mas aí, que é muito interessante, né? Porque a nossa mente, ela tem uma tendência a eliminar o que veio antes do mas. Por exemplo, tu vai dar um feedback para uma pessoa e tu diz, olha, teu trabalho está muito legal, mas... Putz, aí tu já sabe que vem uma pedrada, tu esquece o muito legal. E tu pode usar isso de uma forma interessante para dizer não de uma forma elegante. Então, pensa que tudo é aula, Felipe. O Felipe tá ligado. Grande Felipe Amos, tudo é aula. Então, pensa comigo. A pessoa te faz um convite e tu quer negar. Normalmente, tu nega da seguinte forma. Olha só, eu até gostaria muito de ir, mas eu tenho um compromisso no mesmo dia, cara, na mesma hora. O que ficou gravado na cabeça? Que o cara tem um compromisso no mesmo dia, na mesma hora. O que tu faz? Tu só inverte, que já muda tudo. Sabe que eu tenho um compromisso no mesmo dia, na mesma hora, mas eu ia adorar participar do teu evento. O que ficou gravado? Mas eu ia adorar participar do teu evento. Entende a diferença? Então, é só um truquezinho. Dependendo de como tu coloca a frase, tudo muda. Faz sentido? Meu filho se chama Fernando, já sou familiar. Que bom, Giovana, que bom. Então, pessoal, que tal a aula? E aí é o seguinte, quem aqui gostaria de aprofundar mais esse conteúdo, de ir mais adiante, de entender a fundo os padrões de linguagem, entender a fundo esse conceito do sistema 1, sistema 2 aplicados à persuasão interna, de entender um pouquinho melhor sobre pensamento e ação e que relação tem tudo isso, por que a gente trava muitas vezes e acaba não fazendo o que precisa ser feito, mesmo tendo a mesma quantidade de horas no dia que um Jeff Bezos ou um Elon Musk da vida. Quem aqui gostaria de ir adiante? E eu quero pedir permissão aqui para vocês, se vocês me permitem, apresentar o próximo passo. O próximo passo, que é o treinamento completo que fala sobre tudo isso de uma forma mais aprofundada, em várias aulas, são mais de 40 aulas,
Posso apresentar, pessoal? Vocês me permitem dar esse passo aqui? Ó, eu, a galera tá aí, eu. Então, ó, tô me sentindo à vontade aqui para falar um pouquinho para vocês. Então, assim, ó, esse treinamento, gente, ó, e eu quero deixar bem claro aqui para vocês, ó, quero deixar bem claro. Vocês vão ter vantagens que os outros não vão ter depois por estar aqui ao vivo. Todo mundo que ficar até o final da live vai ganhar presente, entrando para o treinamento ou não. Todo mundo que ficar até o fim vai ganhar presente, mas tem que ficar até o fim, senão só lamento, ok? Então tá. Esse treinamento ele tem quase 50 aulas, são 46 aulas divididas em 4 módulos, tá? Módulo 1 e módulo 2 é só persuasão interna. Ali vai ter sugestão usada na persuasão interna, vai ter treino e repetição, estratégia de excelência, tudo que tu precisa saber sobre meta e objetivo, como colocar meta, como definir um objetivo da maneira correta, de maneira ecológica, associação, dissociação, como ancorar estados emocionais, crenças, valores, níveis lógicos, está tudo ali explicado, desenhado, em aulas simples, fácil de colocar em prática. No mesmo dia, tu já coloca em prática as aulas. Não é aulão, é uma aula sintetizada que tu vai sair dali realmente aplicando confiança, coragem, fórmula de realidade. Módulo 2, tu vai aprender tudo sobre postura e estado emocional. Tudo aquilo que eu falei da Amy Cuddy, não vai precisar ler o livro, não. Eu vou trazer o que realmente importa. Hábitos, Zeigarnik, Sistema 1, Sistema 2, blocos, rotina, biologia do comportamento, tudo isso que eu trouxe um pouquinho aqui hoje, tu vai ter aprofundado, podendo olhar a hora que tu quiser, no teu tempo, quando tu quiser, o sono, a biologia, o ensaio mental, como criar ensaio mental, por que criar ensaio mental, o que é um ensaio mental negativo também, que também é importante, premeditate malorum, um pouquinho do o que de pior pode acontecer e como usar isso na tua persuasão interna para que tu te torne mais forte, tá tudo lá. Cara, a gente entra no módulo 13 e módulo 4 e eu não conheço nenhum curso de persuasão e de influência que tem aqui nesse módulo 13 e módulo 4. E aí vai ter rapport de verdade, sem frescura, que rapport que funciona, escutativo, o poder das palavras, o olhar da persuasão, introdução às microexpressões faciais e como ler pessoas, persuasão e negociação, oferta, como criar uma oferta, headline, introdução a copywriting com os princípios do David Ogilvy, que era o cara aqui, ó, já fica a dica de livro aqui, ó, Confissões de um Publicitário. Esse é o cara que mais vendeu na história da publicidade, o cara que mais sabia fazer textos persuasivos, funil de vendas, o que é, como usar, como fazer, técnica spin selling, técnica AI, cara, é muita coisa. E aí os princípios que eu trouxe hoje, 2 aqui, vai ter todos lá, muito bem explicados, um por um, storytelling, como contar histórias que conectam, como usar uma estratégia infalível para vender qualquer coisa para qualquer pessoa, os padrões de linguagem que eu trouxe 2 aqui, tu vai ter mais de 10 lá dentro, explicados, desenhados, como tu colocar em prática tudo isso, ressignificação, cara, é muita coisa. Esse curso, quando eu lancei a primeira vez, a gente fez um teste, o valor do curso era R$ 1.997, e eu te digo, era barato. R$ 1.997 era o preço do curso. Não é nem de longe o valor que eu vou te passar aqui hoje. Tu vai ter de bônus, presta atenção, tu vai ter de bônus livro digital com 97 páginas que só alunos do curso têm. Tu vai ganhar de bônus, tá? Tu vai ganhar de bônus 2 e-books meus, que só alunos têm também, um de controle emocional e um do poder da liderança, como tu ser líder de ti mesmo e liderar pessoas. Tu vai ter um aulão ao vivo só para tirar dúvidas. E esses aulões, provavelmente, eles vão vir a ser mensais, né, com os alunos. Alunos e mentorados vão ter aulão mensal comigo, exclusivo, só para quem tiver dentro.
E aí é o seguinte, tá? Tá começando a ficar bom, mas segura aí, segura aí. Então, o lançamento que a gente fez de teste, o primeiro, de 1997, a gente deu um descontão e fez por 997 esse treinamento. E era barato. Era um valor baixo mesmo para o conteúdo que a gente estava entregando. O que eu vou entregar mais aqui? Tem pessoas aqui que já foram mentorados meus, que já foram mentorados individuais, enfim. Tempo de acesso, Fabiana, excelente pergunta. 2 anos, tá? Eu ia colocar mais tempo enquanto durar a plataforma, mas se tu não te mexer em 2 anos, se tu não usar o conteúdo em 2 anos, então nem vale a pena ser aluno, porque em 2 anos dá tempo de tu fazer, refazer, aplicar e mudar a tua vida. Beleza? Respondido? E fiquem à vontade para postar perguntas aqui. Uma mentoria individual minha hoje, pessoal, presta atenção aqui, presta atenção, larga tudo e presta atenção. Uma mentoria individual minha hoje custa R$2.000, uma mentoria individual minha. É R$500 a sessão de mentoria, eu só vendo o pacote fechado de 4 sessões. Por R$2.000, a pessoa tem que preencher uma aplicação para entrar na fila para participar. Então, é R$500 a hora de mentoria individual, tá? É R$500. O que eu coloquei aqui? E aí tem que ser rápido no gatilho mesmo, tá? Tem que ser rápido no gatilho. Eu vou abrir as inscrições, tá? Antes de falar isso, eu vou falar da garantia aqui, ó. Tu tem 7 dias para assistir, olhar de novo e ver se tu gostou ou não gostou. Se tu não gostou, tu pode assistir por 7 dias e ir lá e simplesmente dizer não gostei. Tu não só vai receber a devolução do teu pagamento, como eu vou te dar todos os bônus. Tu vai ficar com os bônus. Isso aí. Tu vai ganhar os bônus de presente. Por quê? Porque eu sei que vai funcionar. Então, tu vai ganhar os bônus e tu vai poder assistir aí por 7 dias. Tu não tem risco. Só quem tem risco sou eu. E olha só. Os 5 primeiros, obrigado, Kelly. A Kelly tá dele depoimento, é coisa boa. Os 5 primeiros, os mais rápidos no gatilhos, vão receber um presente meu em casa. Vão receber um presente físico em casa. Ok? Os 5 primeiros vão receber em casa. E os 10 primeiros, eu vou me matar aqui. Eu vou me matar aqui, porque isso que eu estou prometendo, eu vou ter que me virar nos 30. Mas os 10 primeiros que se inscreverem, os 10 primeiros vão ganhar cada um uma mentoria individual de 1 hora. Que só a mentoria custa R$500. Só a hora custa R$500. E por quanto, pessoal? Por quanto que vai ser isso? Por 12 vezes de 67,91 ou 697 à vista. Eu vou colocar agora o link